JJ Tech, tecnologia, confiança e qualidade para o seu carro. Seven Motors, acelerando na linha da perfeição. Grupo Prosperar, mais do que enriquecer, prosperar. E Alemão Pneus Centro Automotivo apresentam Eleições 2026, Prever FM e Acontece Botucatu. Chega o momento de definir os rumos do nosso estado e do nosso país. E uma decisão tão importante começa com informação de qualidade. Até o dia 4 de outubro, a Prever FM e o portal Acontece Botucatu realizam a maior cobertura eleitoral da região, com entrevistas, análises, reportagens especiais, cobertura diária da campanha e a apuração completa em tempo real. Eleições 2026. Informação correta, voto certo. Oferecimento: Piemonte Ambientes Planejados. Mais do que móveis planejados, criamos ambientes que contam histórias. Apoio: Âmbar, Bar e Restaurante Areia Raiz, Botica Oficinal, Fábrica Pizza Bar em Itatinga e Associação das Empresas dos Distritos 13 e 4 de Botucatu. Eleições 2026 é na Prever FM e portal Acontece Botucatu. 7:02, voltamos com o primeiro jornal pelo 100.9 da Prever FM, dando sequência nas entrevistas visando as eleições 2026, aqui pela Prever FM, pelo 100.9, também pelo portal Acontece Botucatu. Igor Inácio já está presente aqui no nosso estúdio. Igor, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Júnior. Prazer imenso estar aqui, né? Mais uma vez. Vim quando da inauguração, depois algumas vezes. É um prazer sempre estar aqui nesse lugar maravilhoso, onde a Justiça Eleitoral e eu, né, somos muito bem acolhidos. Os microfones sempre abertos para a democracia, para a consolidação da democracia no nosso país. Afinal de contas, eleições, festa da democracia. O Igor Inácio, ele é chefe do cartório eleitoral da 26ª Zona Eleitoral, que engloba os municípios de Botucatu, Pardinho e Itatinga. Nos três, nós temos quantos mil eleitores aptos para votação? Somando os três, nós temos quase 140 mil eleitores. É um número bem expressivo. Só Botucatu quase 115, Itatinga mais uns 15, Pardinho menorzinho, né? 6 mil, por volta de 6 mil eleitores. Quando você chegou aqui em Botucatu, quando você retornou para Botucatu, quantos mil eleitores tínhamos na cidade? Acredito que algo em torno de 90 mil eleitores, né? Então, um número mais abaixo de 80 para 90 mil eleitores. Era um pouco mais tranquilo, né? Realizar as eleições. Confesso que os partidos também davam um pouco mais de trabalho, faltava um pouco mais de instrução, tanto é que foi árdua aquela fase de conversas, né? Muitos cursos de capacitação, muita orientação, até chegar no estágio que nós estamos hoje, né? De um diálogo mais claro, mais objetivo, os partidos compreendem, entendem, né? Muitas vezes faz alguma coisinha ali, pode ser que dê errado, né? A linha é muito tênue entre o certo e o errado, e eles acabam fazendo as correções um simples WhatsApp. Antes era fax, né? A gente é de uma época que você tinha que mandar um fax. O jovem nem tem ideia do que seja isso. Depois, né? Eu acho que o jovem nem tem ideia do que seja um aparelho de fax, exato. E-mail, aí foi evoluindo, hoje é o WhatsApp, né? Ô Igor, por falar em conversar com os partidos, começamos a campanha no último domingo, né? E já é perceptível pelas ruas bandeirolas, bandeiras, parece até slogan. Wind banner, parece, né? Até slogan de locução esportiva, né, Márcio? Bandeiras, bandeirolas, bandeirantes. O que pode, o que não pode. Tem muita gente reclamando que tem bandeirola na esquina, tampando a visão da esquina, no trânsito, motorista tá pé da vida. Tem candidato colocando bandeirola em rotatória, em local público. Você já teve trabalho de orientação essa semana? Sim, com toda certeza, né? Primeiro, uma prévia, né? Já conversei com os candidatos, principalmente da nossa região, os representantes. Na sequência, nós visitamos alguns lugares onde estão essas propagandas, recebi outras, né, informações também. E tão logo haja esse abuso, né? Nós entramos em contato e eles procuram fazer as retificações. Fui até os comitês de campanha visitar. A campanha tá forte, hein? Esse ano aqui, eu lembro aquelas campanhas minguadas de antigamente, com escasso dinheiro. Hoje não, hoje está com bastante material de campanha.
alguns candidatos, e eles estão fazendo essas divulgações. É lógico que o excesso de informações visuais aumenta significativamente. A gente está acostumado com um padrão, alguns outdoors, né? Alguma outra loja que se comunica ali na calçada, pouquíssimas, né? E aí você de repente acorda pela manhã e vê uma fileira de wind banners, né? Que chama bandeiras ali esparramadas por toda a via. Lógico que tem que ter esse cuidado, que nem rampinha para deficientes, ali as faixas de pedestres, né? E como você bem salientou, a pessoa parou na esquina, ela tem que ter uma visão do todo para poder avançar com todo cuidado e segurança. Se eventualmente estiver atrapalhando, tem que fazer as retificações necessárias. Bom, de repente quem está ouvindo agora o primeiro jornal está com a Prever FM sintonizada em 100.9 aí no carro, observar alguma irregularidade. Qual que é o canal que ela deve denunciar? Nós temos um aplicativo que chama Pardal, né? O nome dele é justamente se referindo à nossa ave, né? Que é o que mais tem, fica penduradinho nos postes, até quando câmera de vigilância para multar, tem apelido de Pardal também nesse contexto, mas a ideia é o quê? Comunicar a Justiça Eleitoral. Esse é um canal oficial, mas lógico, nós temos o nosso WhatsApp da Justiça Eleitoral, DDD 14 3814 5536, DDD 14 3814 5536. A pessoa mandou ali, é lógico, falar, tal propaganda. Se puder já identificar o candidato, já fale. Como às vezes a foto é de longe, dependendo do horário, né? A gente tá chegando numa idade, a gente precisa usar óculos, né? Não enxerga direito, aí dá um zoom ali, mas e o lugar, né? Fala, é em tal lugar ali, cruzamento de ruas ou proximidade, porque aí facilita até a gente ir lá olhar, ver, ou já fazer um encaminhamento para o candidato. E lógico, ele tem interesse em fazer uma campanha tranquila e não ter dor de cabeça com a Justiça Eleitoral, né? Ô Igor, você citou dos partidos que tem bastante dinheiro, o fundo partidário está aí, distribuiu bastante, gente trabalhando tem bastante, material, né, aos montes. Agora, de nada adianta se o eleitor não for para a urna. O índice de abstenção nas últimas eleições tem assustado você? Demais, demais, né? Isso é algo que me intriga, né? 20 anos quase de justiça eleitoral. É um número muito expressivo, somando brancos e nulos, né? É algo em torno de 30%, só abstenção um pouco mais de 20%. Tem que estar falando no universo aqui, só Botucatu, 115 mil eleitores, 30 mil. Só 20%, estou falando dos 20%, só de abstenção. Somar branco e nulo, então o número vai para quase 40 mil. Olha a quantidade muita de coisa. Votos. E aí a gente está falando agora de uma eleição geral, em especial a gente tem a eleição proporcional, que se diz a respeito à Assembleia Legislativa, deputados estaduais e a Câmara dos Deputados, deputados federais, em que os candidatos precisam do maior número de votos possível. Então, a proposta é que o eleitor compareça. Muitas vezes ele alega que não quer saber de política, né? Acho que a política não influencia na vida dele, que não tem absolutamente nada a ver. Ele acorda pela manhã, ele não sabe, não. A primeira respirada que ele dá é política. Política pura, genuína, né? Você precisa de uma saúde, de uma educação, de uma segurança, o tripé básico, né? Mas aí você tem geração de emprego, questões habitacionais, ambientais, lazer, né? Tudo, exatamente tudo é política. E se você não faz, alguém vai fazer por você. Então é melhor que você participe, dê sua opinião, fale. E lógico, uma das maneiras mais coerentes é indo até a urna. Porque é na urna, ali na hora que você aperta o botão verde, o início de todo esse processo democrático. Lógico, depois você como cidadão tem que contribuir para que você se torne primeiro um município melhor, depois um estado e lógico um Brasil diferenciado, né? Então essa é a ideia, essa é a proposta, participação. Que moral eu vou ter para cobrar alguma coisa, para fazer um comentário em rede social, se nem o meu dever de cidadão eu fui fazer, né? Disse tudo, Júnior. As pessoas, elas se inflamam, são leões por trás das redes sociais, mas na vida real, na hora de aparecer no colégio eleitoral, na hora de pegar ali e ingressar na sua sessão eleitoral,
olhar aquela urna, inserir os seus votos, que é uma eleição mais complexa esse ano, né? E dizer, ó, conscientemente, porque ele está agora nesse intervalo de tempo pesquisando os seus candidatos, deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, cada qual com a sua representatividade e nas suas mais áreas de competência, governador do estado e presidente da república, com consciência, cada um desses cargos, ir lá escolher muito bem, para depois aí sim você falar bem ou mal com propriedade, porque você fez a sua parte. Do contrário, fica vazio, né? Só fala. Ô Igor, numa próxima entrevista, e a gente vai voltar a conversar com você, dá para trazer uma urna aqui pra gente? Com toda certeza, ia ser um prazer, não? Acho que ia ser um cenário legal aqui, ó. Junto com essa telona linda aqui, ó. E a urna aqui no meio ia ser algo assim magnífico. Estou, né, ministrando cursos para os mesários, inclusive, capacitando-os. E aí a urna é o protagonista, né? Fica ali, a todo momento a gente vai mostrando, olhando, falando. Então é algo muito interessante de falar para o eleitor. Primeiro, é super inclusiva. Todos os botões e as teclas dela tem leitor em braille. Pessoas com baixa visão ou baixa audição, possibilidade de acessar a urna por áudio. Ela vai falando tudo para você, né? A urna eletrônica, ela é muito simples, né? Então você não precisa escrever o nome do seu candidato. Mas se tivesse que escrever todos esses cargos, já é difícil só colocar número, imagina escrever. Então muito mais acessível, muito mais fácil. E aí a ideia é justamente criar esse fluxo rápido de votação, né? Ô Igor, como que você entende, qual que é o teu sentimento, trabalhando há tantos anos na justiça eleitoral, dos ataques à urna eletrônica? Que a urna é um patrimônio que a gente tem agora. Claro. Esses dias eu assisti uma fala do ministro, presidente do TSE, o Nunes Marques, em que talvez ele foi... A condição colocou uma obrigatoriedade dele para defender a urna eletrônica, né? Mas a gente sabe a origem do Nunes Marques. Agora, me parece que é uma plataforma de campanha nos últimos anos atacar as urnas, né? Qual que é o teu sentimento com relação a isso? Primeiro dizer que a gente tem síndrome de vira-lata. Parece que tudo que o brasileiro faz não presta, né? Só que o Brasil tem coisas magníficas. Aqui nós temos a Embraer em Botucatu. Ela fabrica aviões. Olha a responsabilidade de você ingressar no avião, estar no ar e tudo fluir super bem. Isso é distribuída, essa tecnologia, para o mundo, porque nós vendemos para o mundo. E sabe quem que inventou a urna eletrônica? Os engenheiros da Embraer. Lá do ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, maior cabeças pensantes do Brasil. IME, Instituto Militar de Engenharia. E aí entram todas as universidades, USP, Unicamp, Unesp, as federais, e rotineiramente, exaustivamente, são realizados testes, inclusive entregando código-fonte, abrindo tudo para que justamente hackers institucionais, né, são professores altamente capacitados para isso, tentem descobrir falhas para ir aperfeiçoando. Estou falando de 30 anos de urna eletrônica. 1996 foi a primeira vez aqui em Botucatu que tivemos urna eletrônica. E desde então tudo foi sendo aperfeiçoado, melhorado. Então quando a pessoa fala, eu sempre convido, falo, primeiro vamos ser mesário. Passa ali o dia inteiro com a urna, observe, visualize o fluxo, como que funciona, ou faça lá, né? Teve a melhor matéria, a melhor opinião sobre a urna foi um jornalista, se inscreveu como mesário e ele vivenciou tudo aquilo ali, depois ele escreveu um texto incrível falando todo sobre esse fluxo de votação. Então, quer falar sobre a urna, eu acho válido, participe de todas as etapas, discuta, né? Para depois falar. E geralmente quem reclama da urna é quem perde. E digo para você que muitos desses que falaram elogiam a urna quando ganham. Porque quando ganha a urna funciona perfeitamente. Quando ganha não tem problema, né? Funciona perfeitamente bem. Eu tô falando de décadas, né? Elogiando. Aí deu um probleminha quando perdeu. Aí perdeu, e é lado A e lado B. Que já questionou a urna, né? Então, a urna eletrônica, ela está aí, é brasileira, genuinamente brasileira. Vem outros países fazerem fiscalizações e tudo sempre fluiu muito bem. Não há nenhum problema com a forma como a gente capta o voto. Digo que, aonde que nós temos que aperfeiçoar?
o que está lá dentro. Eleitor e candidato. Nunca ouvi ninguém falar mal. Será que os nossos eleitores são efetivamente preparados para votar? Ninguém questiona isso. Será que os nossos candidatos são uma sumidade, né? São aquelas pessoas intocadas. Fala, puxa, olha esse aqui. Ninguém fala nada disso. O problema é o tripé, é a urna. Candidato e eleitor, tá tudo bem. Vamos investir em educação e educação política. Eu penso que tem que ter uma educação para formar verdadeiros cidadãos dentro das escolas e dentro desses eleitores muito bem preparados. Vamos pensar os melhores candidatos. E na hora que sair o resultado desses, você vai falar, pode ser qualquer um ali que vai ser incrível. Vai sair um excelente gestor. E a urna nessa história? Vai ser só um meio, uma forma de processar tudo. Minha opinião sobre tudo isso é exatamente essa, Júnior. Aqui em Botucatu você recebe questionamento? Pouco. Aqui em Botucatu eles respeitam mais, porque a gente chama para muito perto, para todos os procedimentos, ações que nós realizamos, a gente chama para falar. Fala, ó, aqui tá a urna, aqui a gente vai, vamos fazer um teste nela? Vamos ligar, vamos fazer o procedimento. Então a gente faz tudo, em cada detalhe, chamando todos os partidos, chamando todas as pessoas, explicando, falando. Então há essa proximidade, o interior te permite isso, né? Você conhece exatamente as pessoas e chama elas, e aí elas participam, analisam, olham, visualizam, questionam, e é bom isso, se inteirar e saber o que está acontecendo. Então é bem menor, mas os ataques são maiores, né? Geralmente os caciques brigam lá entre si, e isso acaba refletindo nas pessoas. Geralmente são redes sociais que eles acabam falando, né? Esses dias fazíamos uma brincadeira na redação, lembrando, né? Qual é o maior colégio eleitoral de Botucatu? A vida inteira para mim foi o IECA, e o IECA já perdeu esse posto, né? Já perdeu. Hoje o maior colégio é a Unifac. A gente estava até preocupado, né? Porque o CEPRA está passando por uma questão diferenciada lá, mas a Unifac persiste, são 7 mil eleitores, maior do que Pardinho, inclusive. 7 mil eleitores? 7 mil eleitores, só a Unifac. Ele conta, acho que Vila dos Lavradores, Vila Antártica, né? Itamaraty. Porque os outros foram Cambuí. saturando, Júnior. E ali a Unifac, ela tá na avenida, então é mais fácil de a pessoa localizar. Porque um pouco para dentro aqui nós temos o Angelino de Oliveira, escola antiga. Atrás o Sevilla, outra escola, Euclides de Carvalho Campos, né? Ali agora, ao lado do INCA, nós temos o Hernando Donato, do lado da creche, uma crechinha, do lado do posto de saúde, uma creche, mas bem pequenininha ainda, cômoda. Mais ali para frente, já entrando no Cambuí, onde você disse, nós temos o Sartori, que é do lado da praça ali, próximas àquelas avenidas que se cruzam, também ali, e depois só lá dentro, atravessando a ponte, vai ter outra escola, já indo lá para Ouro Verde, a gente também tem uma escola específica lá, mas as pessoas ainda estão na Unifac. Hoje a ideia é o quê? Travar a Unifac e dar uma diluída para as demais escolas. Ou se não, Dom Lúcio, né? Escola Dom Lúcio aqui já na Major, só que já na Major Mateus, aqui onde estamos, né? Ô Igor, a logística no dia da eleição, no dia anterior à eleição, a gente sábado, sempre né? A saída das viaturas. A logística é muito complexa, né? Porque Botucatu é o 10º maior município do estado de São Paulo, tem quase o mesmo tamanho de São Paulo. Então você tem que levar a urna até Vitoriana, Rio Bonito. Rio Bonito é o último? Não, agora expandimos. Na verdade, nós temos Alvorada da Barra. Alvorada da Barra, que é o último bairro de Botucatu. 36 quilômetros, quase 40 quilômetros, hein? Uma viagem. Uma viagem mesmo, né? Se você saísse para Bauru aqui, você atravessaria um monte de município aqui no caminho aqui, né? Imagina sair ali. Qual é o último colégio ali no sentido do Jardim Aeroporto? Jardim Aeroporto para lá. A Demétria não tem, né? Tem, Demétria tem. Imagina você sair da Demétria e até o Alvorada da Barra. Exato. Tem César Neto, né? Se for sair lá por baixo, então subir a serra e descer. Aumentou a quilometragem. Porque é lá na divisa, quase com um bufete. E aí você pega lá quase no pedágio ali, né? Que é a divisa de Botucatu, até o outro lado, até o outro extremo, e depois lá em Rubião, né? Você pegar esse trio assim, né? Você faz uma triangulação, é quilômetro que você anda, hein? Deve dar mais de 100 quilômetros. Não é exagero falar que é operação de guerra para levar a urna até esses locais. Com toda certeza. Na verdade, há uma complexidade muito grande, há uma ajuda, eu digo nem ajuda, há uma cooperação das forças de segurança. Gostaria primeiro de agradecer sempre as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, que realizam todo esse apoio. Há
as prefeituras que cedem os veículos com respectivos motoristas para também fazer o transporte de tudo, as escolas, né, que tem que estar abertas, preparadas, enfim, tudo muito concatenado, e é lógico, a imprensa sempre dando toda a publicidade necessária para esse ato que é importantíssimo, e aí flui tudo super bem. Ô Igor, para quem não estiver aqui em Botucatu no dia, eu sei que tem muita gente atrasada ainda, não se atenta aos prazos. Todos os prazos já foram encerrados, né? Foram encerrados. Transferir título, para votar em trânsito. Votar em trânsito foi ontem. Foi ontem, inclusive, né? Foi sim. O voto em trânsito permitia que a pessoa que tendo título, não estando no município, ela poderia fazer essa opção de votar aqui em Botucatu, no caso, ou votar em outro município. Só que é uma nuance. Municípios com mais de 100 mil eleitores ele poderia votar. Em estado de São Paulo tem bastante. Temos 54 municípios nessa condição. Outros estados menos, né? Geralmente capitais, né? E algum outro estado. E aí a pessoa faria essa opção. Mas o prazo encerrou ontem, lotou o cartório, viu? Muita gente procurou, principalmente, que vai votar aqui em Botucatu. Poucos botucatuenses, um ou outro indo votar fora, mas muitos eleitores, estudantes, né? Pessoal da indústria, que aqui é um polo agora diversificado, né? Que estarão em Botucatu no primeiro domingo de outubro, 4 de outubro, e eventual segundo turno, último domingo de outubro, 25 de outubro. Então a pessoa podia fazer a opção só o primeiro turno, só o segundo turno, ou ambos. E aí já encerrou o prazo ontem. O Igor, encaminhando para o final da nossa entrevista, daqui a pouco começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Dia 28, né, de agosto. Vamos reprisar quantos minutos na TV e quantos minutos no rádio? Olha, eu não vou falar de cabeça, porque agora com tudo isso de cargo vai ter nos segundos, né? Tá. Mas a rádio, é interessante que a Justiça Eleitoral, né, oferece para os candidatos o filé mignon da rádio, que é logo pela manhã e na hora do almoço, e a rádio tem que se redobrar, se requebrar aqui para poder se adequar à sua grade. E outra, via de regra, falar, mas você vai ter um estorno fiscal, mas é muito raro para a rádio conseguir alguma coisa depois, né? Eu nunca conheci uma rádio que falou, não, deu tudo certo, eu recuperei o dinheiro. Nunca ouvi falar disso. Então é muito raro. Mas além disso, né, tem as inserções, então tem o fixo, que é de manhã e no almoço, eu não vou falar para você exato. A televisão é no almoço e à noite, né? Também é os horários nobres da televisão. E aí ambos têm as inserções de manhã, no meio da manhã, à tarde e à noite. E a rádio, a rádio e todos os veículos de comunicação, como eles são construtores da democracia, são os microfones, a voz do povo, geralmente não, é a voz do povo aqui na região, ela ainda oferta entrevistas, né? Além de tudo isso, tem as entrevistas que ela abre espaço para que as pessoas os candidatos, né, possam vir falar das suas ideias, suas propostas, enfim, tudo isso. Inclusive, vamos ouvir nos próximos dias todos os candidatos. O Igor esteve aqui na última segunda-feira. Fizemos o sorteio de datas. São 3 candidatos a deputado federal, 5 candidatos a deputado estadual de Botucatu. Exato. Vamos ouvir todas as propostas, inclusive com tempo específico, com tema específico. Toda uma organização, proposta, né, Igor? Exato. Que é o que falta na eleição, né? A ideia é essa, eu sempre digo, seja propositivo. O tempo é tão escasso, é tão curto. Aproveite e se deleite, né? Chega aqui na rádio, use esses microfones abertos para falar do que você já fez, está fazendo e irá fazer, dentro da competência do cargo a qual você disputa. Esquece falar mal de outros, esquece ficar criticando outros. Fale de você, fale da sua vida. O eleitor não aguenta mais esses conflitos. Ele quer saber de propostas, de ideias e coisas factíveis, que é possível realizar e correr atrás. Afinal de contas, olha aqui, ó. Informação correta, voto certo é o nosso slogan, casa bem com o que você acabou de falar. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Essa é a proposta, né? Esse microfone aqui proporciona exatamente uma informação correta para proporcionar ali um voto certo. Legal. Parabéns. Vou devolver para a bancada, para a Ellen, para o André, para o Lou, para o Márcio, até porque nós temos os nossos patrocinadores. E, pois não, André. Dá sequência aqui? Vamos esperar um pouquinho. O estúdio é grande, viu, Igor? Você viu, o André se deslocou de um canto até o outro. Mas, Igor, obrigado pela tua presença aqui, por sempre atender
a Prever FM ou Acontece Botucatu. Prazer é meu, parabéns pelo trabalho. Uma rádio nova, mas com um impacto gigantesco, maravilhosa, sempre não deixo de elogiar, espaço incrível, e continue fazendo isso, microfones abertos para a democracia, para que a gente possa firmar e cravar mais uma página da história da democracia do nosso país. Parabéns. Valeu, Igor. Bom, a entrevista você conferiu ao vivo aqui, também estará no nosso YouTube, Prever FM, e também no portal Acontece Botucatu.